Palavra de Deus, tema da live de hoje, um lar abençoado. Texto bíblico, Salmo 128. Recompensa pela obediência a Deus. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Aleluia. Vamos aqui à pregação escrita. O Salmo 128 é um recado de Deus a quem deseja governar bem a sua casa. É uma missão difícil para o escolhido por Deus para tal tarefa, principalmente nos dias de hoje. De maneira sucinta, temer a Deus significa entender que Deus é o Deus e o ser humano é o ser humano. Parece óbvio, realmente é, porque somente quando o homem se coloca em seu lugar, consegue entender e obedecer a Deus. E a obediência é uma ferramenta muito importante para o ser humano. Ela ensina caminhos de vida e não de morte. Estimula o trabalho honesto, encoraja a um casamento abençoado, sincero e exclusivo entre um homem e uma mulher. É um convite a uma vida com diretrizes definidas e alvos fundamentados. Enfim, obedecer a Deus é andar pelo caminho certo. Eis o anúncio de Deus, mostrar que a vida é feita de escolhas e quem escolhe andar com Deus escolhe as suas bênçãos. O texto de hoje, Salmo 128, é uma ordem, não despótica, mas organizacional. Toda família precisa de organização e ser estruturada, construída sob a sólida rocha. Ninguém escapa dessa verdade. Deus deseja ordem e coerência para a sua casa. Por isso, um homem deve saber que as suas responsabilidades são pautadas pela coerência espiritual, familiar e profissional. O líder do lar é quem deve conduzir a sua família à intimidade e ao relacionamento com Deus. Ele é o responsável por estimular e propiciar o bom relacionamento entre os membros da família e por prover as condições adequadas à vida decente. São muitas responsabilidades. Por isso, quem lidera uma família não pode ficar distante de Deus. O Senhor é o firme fundamento para o homem que deseja desempenhar com excelência sua importante função de cuidador da casa. Família é desafio e também é bênção. Deus deseja desafiar a cada um de nós com a bênção de um lar dedicado e entregue aos seus cuidados. Coloque sua família nas mãos de Deus, o firme fundamento de um lar abençoado. Aqui o texto da pregação que eu li aqui fala de um casal em que ambos estão na presença de Deus, entregaram a vida para Jesus, frequentam a casa do Pai. Mas existem famílias em que a mulher é quem serve a Deus. O esposo não, muitas vezes os filhos não. E essa mulher, ela é a coluna espiritual. Então, tudo que a gente leu aqui se aplica para a mulher, né? Com um adendo de ter a dificuldade, né, de sozinha ter que interceder pelo esposo, interceder pelos filhos e, na medida do possível, conduzi-los até a presença do Pai. O que ela não puder fazer,
com certeza o Espírito Santo vai fazer. A questão é continuar firmado na palavra, continuar buscando e crendo na providência do Senhor. Feliz é aquele ou aquela que teme a Deus do Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Então, ainda que a casa toda não sirva ao Senhor, a pessoa que serve, ela não pode transgredir a palavra. Ela tem que seguir fielmente, sem ser o crente chato, sem ser o crente ignorante, religioso, mas sendo o crente leve, o crente doce, o crente com a graça do Senhor, que sabe conversar, sabe dialogar, sabe sorrir, sabe apoiar, incentivar, alertar e dosar a presença de Deus na casa, na família ou em qualquer ambiente. Porque não é pela força, mas pelo Espírito Santo. Quando não é pela força, não adianta ficar bravo. Como não é pela força, não adianta ficar bravo, fazer cara feia, se calar, retirar-se, né? Dentro da tua casa, você vai pelo amor, pela paz, pela tranquilidade, que são os frutos do Espírito e demonstra que você confia que Deus está trabalhando na tua vida. Vamos orar. Maravilha. Irmãos, na última transmissão que nós fizemos, falei sobre algumas características do Pai Nosso, né? Os irmãos e irmãs da igreja Sinos de Belém Missão das Primícias, em São Paulo e no Brasil, sempre iniciam os cultos orando o Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus ensinou. E nós também oramos, entoamos, né? Salmodiamos o Salmo 23 e o Salmo 91. Nas lives aqui a gente inicia a live com o Pai Nosso e depois com o Salmo 23. Daí a gente ora, traz a palavra, ouve áudio. E para encerrar a live a gente entoa o Salmo 91 também, né? Inclusive, Vitor Roberto, eu ensino as pessoas que não conseguem orar por um período maior a fazer o quê? Aprender o Salmo 91. O Salmo 91 é um cântico, é a palavra de Deus, mas é um cântico, né? E aí o que eu oriento? Que as pessoas entoem o Salmo para ficar ali mais que 1 minuto na presença de Deus em oração, né? Então que entoe ali o Salmo 91 7 vezes. Entre um salmo e outro, você orar por alguém, pelas pessoas da sua casa, da sua família, né? Como o irmão Vitor está falando aqui, ó, eu sou filho desprezado. Então você vai orar pelo pai, pedir para Deus abrir os olhos dele, para Deus te dar sabedoria. Aí ora um Salmo 91. Depois você fala, ó Deus, me dá graça, me liberta das medicações, cura eu, ora pela cura. Aí ora mais um Salmo 91. Ora não, entoa o Salmo, né? Porque alguém pode dizer que é vã repetição, né? Se você estiver orando, realmente pode ser uma vã repetição. Mas se você estiver entoando, né, salmodiando, é como cantar um hino. A gente canta o hino várias vezes no dia, pega uma melodia, a melodia fica na cabeça ali da gente, né, e a gente fica cantando, né. Deus mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajuda a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno vencedor. Então, você ouve esse hino, eu, por exemplo, fico ali assobiando o hino de manhã, tô no carro, eu vou cantando ele, né? Você, várias vezes no dia você canta um hino quando você ouve o hino, né? Pela primeira vez.
ou aquele hino, aquela melodia marca você. E entoar o salmo é a mesma coisa, né? Se eu posso cantar várias vezes um hino, por que eu não posso entoar várias vezes um salmo ao Senhor? Né? Então, à medida que eu estou entoando o salmo aqui, eu estou com a mente concentrada, fixada na palavra. E enquanto eu estou com a mente fixada na palavra, não existe brecha para pensar em outra coisa. Né? Eu estou aqui, concentrado. Então, preocupação, medo, dívida, perturbação, isso tudo não entra em você. Por quê? Porque você está ali, blindado, pensando na palavra. Eu citei o Salmo 91, mas pode ser o Salmo 123, pode ser o 121, né? Que Deus dê graça e força para vocês. Então, eu vou ler aqui 14 bênçãos contidas no Salmo 23, tá? Eu vou ler aqui o Salmo 23, é o 6º Salmo messiânico. Por que é o messiânico? Vem de Messias. Porque ao ler o Salmo 23, a gente lembra de Jesus, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus é o nosso pastor, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, Jesus é o pão. Verdes pastos, eu sou ovelha e me alimento dos pastos. Né? Guia-me, Jesus é o caminho. Olha aí que interessante, né? Ler o Salmo por esse entendimento. Refrigera minha alma, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Jesus é fonte de água viva. Espírito Santo que refrigera a alma. Quantas pessoas com problemas seríssimos de psicológico, depressão, ansiedade, são doenças psicossomáticas. O corpo tá bom, tá tudo certo, mas ela tá sofrendo ali. Ela precisa de um refrigério para a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. É no nome de Jesus que o milagre acontece, né? No nome de tudo que for pedir, pedir no nome de Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Quem é que venceu a morte? Quem é que prometeu, tem de bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Jesus, tá? Aleluia. Porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, eu vou ler aqui 14 bênçãos, tá? Vamos lá. Primeira bênção é ter o Senhor como pastor. Segunda bênção, não ter falta de nada. 3. Descansar em pastos verdejantes. 4. Guiados pelas águas tranquilas e profundas, águas de frescor e descanso. Quinta bênção, alma refrigerada, né? Aquela alma em paz, tranquila, sem estresse, sem fadiga, sem desespero, sem raiva, sem vingança. Isso, a pessoa que vive sem isso, vive no refrigério do Senhor. É uma maravilha. 6, sexta bênção, são guiados pela vereda da justiça por amor do nome de Jesus. Não tem motivo para tropeçar, nem cair, muito menos desviar. Né? Quem é guiado por Jesus realmente vence, vai adiante. Né? Eu completei 43 anos de idade, me batizei com 30 anos, adorando a Deus. Né? E nesses 30 anos, sempre envolvido na obra do Senhor,
Não houve tempo para pensar em olhar para trás, não houve tempo para pensar em desistir, porque sempre ali com compromisso, ir para o monte, para a vigília, para o culto, círculo de oração, consagração, visita, ler a Bíblia para pregar, jejuar para santificar, mortificar a carne, né? Então, quem é guiado é aquele que está envolvido com Deus, né? Sétima bênção. Tem passagem segura pelo vale da sombra da morte. As ravinas infestadas de feras profundas, pedregosas, assustadoras, perigosas e escuras, que são comuns lá na Palestina, não vão atrapalhar o servo de Deus, a serva de Deus, de seguir adiante. Oitava bênção. Não temem o mal por causa da constante companhia, vigilância e proteção do Senhor. O Senhor está contigo. Nona bênção. São consoladas pela vara e pelo cajado do pastor. Os dois únicos instrumentos usados por pastores. O porrete para defender o rebanho dos inimigos e o cajado para ajudar as ovelhas. Amém? É uma bênção de Deus. A vara e o cajado. A vara é como se fosse um cabo de enxada sem enxada, né? E o cajado é como se fosse um cabo de guarda-chuva realmente, né? E alguns pastores usavam a vara e o cajado tudo junto, né? Uma vara grande com o cabo encurvado na ponta. Serve para puxar a ovelha pelo pescoço, serve para bater, despertar a ovelha, né? Ao estudar os cuidados de um pastor com a ovelha rebelde, tinha pastor que quebrava a pata dela para ela não sair de perto. Ovelha rebelde, né? Então, bem-aventurado é quem permite que o Senhor cuide dele. E às vezes é necessário levar uma cajadada. E essa vara também serve de defesa contra lobos, ursos, leões, as bestas feras que existem no campo que vem contra as ovelhas. Décima bênção. Sentam-se na presença dos inimigos, há uma mesa preparada com alimento para se banquetear. Elas se alimentam em segurança enquanto o pastor vigia, luta e protege. 11ª bênção. Sua cabeça é ungida com óleo perfumado. Essa prática antecedia os banquetes nos tempos antigos. E o azeite, né? O azeite na ovelha tem o poder curativo. Os animais, de um modo geral, às vezes a mosca pousa sobre ele, põe ovos ali e nasce perna, nasce bicho e o animal fica doente. E aí esses óleos, além de perfumar, né, trazer um cheiro agradável, repelia as moscas, repelia esses insetos que traziam doenças para o rebanho. Interessante, né? 12ª bênção. Seu cálice transborda. Elas não apenas têm alimento em abundância, como também fartura de bebida. Ali o Israel está numa área desértica e água é muito essencial para todos os povos, todas as vidas, mas ali se sente a necessidade de água constantemente e aí tem fartura. 13ª bênção. Confiam que toda essa bondade e misericórdia as seguirão até o fim da vida. Aí. 14ª bênção. Tem fé que na vida futura habitarão na casa do Senhor para sempre. Oh, glórias a Deus, louvado seja Deus. Tá aí, né? Essa é a palavra de Deus para nós.